programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores, não expressando, portanto, a opinião da direção da Rádio Costa do Sol. A partir de agora, ao toque de 5 segundos. Programa líder de audiência. Araruama em ação. Araruama em ação. Com André Mônica. Muito bem, gente, 11 horas mais 33 minutos. Sexta-feira, mais um final de semana chegando. Final de semana ensolarado, muito calor aqui na região dos lagos. Aliás, o pessoal do Instituto Climatempo disse que o ar seco continua predominando sobre o estado do Rio de Janeiro, por isso, esse calor forte. E tudo indica que hoje nós teremos o dia mais quente do ano, com a temperatura ficando aí na casa dos 34 graus, aqui em algumas cidades da região dos lagos. Para você que está aí do outro lado, ouvindo a Costa do Sol, nosso muito bom dia para você, que nos permite entrar no seu lar, na sua empresa, no seu trabalho. Até 13h nós estaremos aqui com o Araruama em Ação, este programa criado no intuito, tá, de cobrar das autoridades aquilo que não está sendo feito. Um programa que cabe ressaltar, quem faz a pauta do Araruama em Ação é o cidadão, é a pessoa menos favorecida, é aquela que sente na pele a dor do dia a dia e usa, né, esse canal para cobrar das autoridades competentes. E já o bom dia dos nossos debatedores, dos nossos amigos. Já o nosso amigo André Mônica também estará conversando com você, né, batendo aquele papo super legal. Aqui é um papo franco, um papo aberto, onde se fala verdade, fatos e, evidentemente, como diz a máxima, contra fatos não existem argumentos. Hoje é dia 16 de outubro do 189º dia do ano, faltando 76 dias para o final de 2015. Hoje é o dia do médico anestesista, hoje é o dia mundial da alimentação e hoje também é o dia do instrutor de voo. E lembrando que você participa conosco, interagindo com a gente, tá? Através dos telefones 2665-4119 e também 2665-7586. Ou então, mandando a sua mensagem de áudio ou texto através do nosso WhatsApp 988357526. Está no ar. Araruama em Ação. Uma cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Araruama em Ação, com André Mônica. Bom, e eles já chegaram por aqui. Minha amiga Jaida Mundim, bom dia. Que calor é esse, Jaida? Menino, que calor é esse? Bom dia, Paulo Giovanni. Bom dia a todos da mesa. André deve estar chegando aí. E eu quero aqui ressaltar o que você colocou, Paulo. Não só aqui o programa ele é feito no que é dito pela população, como também a mídia virtual hoje, ela trabalha em cima do que a população coloca. Por isso, nós conseguimos alcançar a meta de 1 milhão de visitas nesta terça-feira no grupo, no site do Grupo Jornais de Araruama. É um número que eu tinha colocado como meta para 1 ano, mas nós conseguimos em 7 meses e vamos em frente. Então, Paulo, isso que você colocou, muito bem colocado. O que é feito aqui, nada é inventado por nós. O que está sendo feito aqui e nas mídias virtuais é apenas a colocação da verdade do nosso povo. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Nós somos meros coadjuvantes, né? Aqui quem faz a pauta é o cidadão. Meu amigo Aquino do Papa, gostei dessa camisa. Isso é o quê? Um amarelinho? O que é? Amarelinho gema? O que é isso? Boa tarde a todos da mesa. Bom dia ainda, cara. Bom dia. Ou você já pagou almoço pra galera lá e não me convidou? Ainda não, tô até com fome. Estava agora até em Morro Grande, né? Eu tô querendo deixar de vir aqui pelo menos um final de semana, mas tá difícil. Porque é tanta incompetência, tanta omissão que, infelizmente, eu tive que vir a pedido do pessoal do 2º Distrito.
em relação... O amarelinho é para lembrar ao gestor da cidade que os amarelinhos hoje completam 46 dias trabalhando sem salário. Então daqui a pouco você vai falar sobre esse assunto. Positivo. Tá bom, então? Marcelo Bering, você tá com a cara de nerd com esse óculos. Bom dia, Marcelo. Ainda bem que é nerd, né? Com N, né? Eu fiquei até preocupada quando eu ouvi, foi como? Pois é, né? Mas queria deixar o meu bom dia aí para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos colegas aqui, né, de debate, e reforçar exatamente o que a Jaida falou. Parabenizar os jornais de Araruama por esse 1 milhão de acessos, né? Não é... Maravilha, né, Marcelo? Não é qualquer grupo, né? Não é qualquer grupo. Tem que ter muita credibilidade, Marcelo. É verdade. O Jornal de Araruama tornou-se verdadeiramente a voz da população de Araruama, né? Que vem se fortalecendo cada vez mais, a cada dia que passa, mostrando para a população, e aliás, a população mostrando através dos jornais de Araruama, é o contrário? Não é isso, Jaida? Não é o Jornal de Araruama mostrando. É a população mostrando através dos jornais de Araruama aquilo que ela tem sofrido, aquilo que ela não tem conseguido ter do poder público no cotidiano da vida delas. Henrique Nunes, meu bom dia. Henrique, um comentário sobre, antes de você dar o seu bom dia, já aproveite para poder dar essa pincelada. Eu gosto muito das suas colocações sobre o Araruama em Ação. É um programa que tem contribuído até para a esfera governamental, mostrando aquilo que precisa ser feito, né, Henrique? É verdade. E por falar em contribuição, nós estamos abordando aí as mídias, né, os veículos. Nós não podemos deixar de lembrar, Paulo, que nós temos o jornal O Repórter também na rua, que é um jornal com intensa credibilidade, com uma tiragem de 10 mil jornais, não é? E um jornal também que se baseia nos fatos. Nos fatos, é um jornal que vai para a rua, é um jornal que interage com a população, é um jornal investigativo. O nosso querido amigo aí sabe muito bem esse processo de investigação, como é que funciona em cima dos fatos. E em síntese, aproveitando que o nosso querido André está chegando, então hoje nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais. Eu gostaria de me dirigir aqui ao meu querido Marcelo Bering, porque, não sei se você sabe, o nosso querido Marcelo Bering, entre outras qualificações, ele é um agrimensor de fé pública, né? Eu vou dizer por quê. Dá para você traduzir isso aí, por favor? Não tem. Ele dentre outras... Você está falando com uma pessoa que agrimensor. Essa foi pesada, rapaz. Ele dentre outras qualificações, né, um agrimensor de fé pública. Eu vou dizer por quê. Porque no programa anterior, nós abordamos aqui, e inclusive foram palavras minhas, mas caiu no colo aqui do nosso ex-prefeito, né? Que as realizações do atual governo caberiam dentro de um guardanapo. E o prefeito ficou um pouco revoltado com isso e expôs, não é, um manifesto onde ele diz: prefeito Miguel Giovanni se revolta com declarações do ex-prefeito André Mônica sobre conquistas do atual governo que disse caber dentro de um guardanapo. O nosso querido editor, então, ele dimensionou aí, quando vai entrar a sua avaliação, meu querido Marcelo, ele dimensionou aqui, esquadrinhou 10 por 10 e colocou aqui dentro as avaliações, as coisas que o governo fizeram nesse período de quase 3 anos. E se você perceber, meu querido Marcelo, aqui ainda sobrou espaço, segundo a minha visão crítica, para escalar a seleção do Brasil, equipe técnica e reserva. Aí, Paulo, que vem o agrimensor de fé pública. E eu perguntarei a ele, então, o que você acha com a sua categoria como agrimensor, com o seu olhar crítico, o que cabe mais dentro desse guardanapo, meu querido? Olha, é muito difícil a gente hoje conseguir colocar dentro deste guardanapo, meu querido Henrique, exatamente os valores que são colocados nas pautas de licitação. Não dá porque os valores que são colocados em pautas de licitação do governo, por exemplo, saiu uma tomada de preço que é, coincidentemente, a tomada 71 de 2015.
Como é que é? Repita por gentileza. Segundo o edital do pregão presencial 71 de 2015... Peraí, vem cá, peraí. Vamos botar a ordem na casa, que era só pra você dar um bom dia, Henrique. Aí você já me abre uma porta e já vai adiantar um assunto que a gente vai discutir ao longo do programa. Você sabe daquele ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, entendeu? Então, mas em cima dos números, né? É para se colocar dentro de um guardanapo de 10 por 10, é difícil se colocar um número, por exemplo, num valor total de R$ 96.338,98 para compra de 5 PlayStations, que a prefeitura fez essa tomada de preço, saindo cada um PlayStation pelo valor de R$ 7.738. Tendo um total de 38.790. Marcelão, você sabe o que aconteceu agora no grupo? Uma pessoa foi na página do prefeito para pedir explicações com relação a isso. Sim, eu percebi, eu vi isso lá. Isso, quase 2 semanas depois da gente estar batendo nisso e perguntando. Sabe qual foi a resposta do prefeito? Qual foi? Erro de digitação. Ah, tá certo. Então tá. Se consertar a digitação, talvez caiba nesse guardanapo de 10 por 10. Porque, na verdade, também... Eu gostaria só de abrir um parênteses, que o nosso querido André chegou agora. Ô André, nós nesse momento temos a palavra aqui, não é só do Marcelo, mas do nosso agrimensor de fé pública, que está enquadrando as dimensões desse guardanapo para ver o que cai. Entendeu? Só para te situar, porque você chegou agora, tá? Então, só para deixar claro que, então, fica muito difícil ser colocado nesse guardanapo exatamente esses valores, né? E esses valores realmente são valores, podemos dizer assim, estratosférico. Eu estava tentando... Deixa eu perguntar uma coisa, meu querido agrimensor, se não dá no guardanapo, será, já que o prefeito disse que falta na casa dele, lá por vez ou outra, o papel higiênico, será que um papel higiênico bem desenrolado dá para escrever esse número? Olha, com certeza dá, porque depois que o prefeito havia dado aquela declaração... Como é que é? Não consegui entender, Não, depois que o prefeito havia dado aquela declaração lá no parque de exposição, que não tem papel higiênico na UPA, né? De repente o papel higiênico é um pouco maior para ele poder colocar os feitos dele da prefeitura. Perfeito. Mas vamos deixar o homem falar, gente. Só rapidinho aqui, só para poder... O André chegou. Para fechar esse aqui no Sátiras à parte, vamos ouvir o idealizador desse programa. É um programa que tem história nessa cidade. E reitero aquilo que nós falamos na abertura do programa. Tudo que falamos aqui no Arara do Homem em Ação é pauta do cidadão, das pessoas que falam, das pessoas que não cobram, falam, das pessoas que querem, né, ter um espaço para soltar a sua voz. Então, a pauta do Araruama em Ação é feita pelo cidadão da nossa cidade. Estamos apresentando Araruama em Ação com André Mônica. André Mônica, meu amigo, mais uma sexta-feira, mais um final de semana, mais um encontro. Como eu costumo dizer, a tampa da chaleira vai voar. Tá muito calor. Bom dia, André. Bom dia, Paulão, bom dia, companheiros de mesa, Jaida, Aquino, Marcelo, Henrique. E um bom dia especial para os nossos ouvintes, desde já me desculpando aí pelo pequeno atraso, estou aí às voltas com assunto de maior urgência, mas, né, fiz o máximo que pude para chegar ainda, mas vim ali no carro ouvindo e, né, fico muito feliz de ver que esse programa é um programa assim que cresce a cada dia em sua audiência, Paulo, por conta da qualidade das pessoas que estão aqui a essa mesa discutindo temas que são de absoluto interesse na nossa comunidade, né? Temas que merecem a reflexão de todos nós, que merecem as nossas atitudes em nosso dia a dia, nas nossas vidas, na nossa militância, cada um ao seu jeito. E aqui, de alguma forma, nós nos unimos por uma coisa, né? O objetivo comum, né? O objetivo comum nos fez estarmos sentados juntos a essa mesa, né? Até talvez 3 anos atrás, talvez não estivéssemos juntos aqui, né? O Marcelo era mais próximo, mas a Jaida e o Henrique estavam em outra trincheira do ponto de vista político, da mesma forma o Aquino. Mas, né, uma coisa muito importante nos fez estar juntos aqui, né? Foi o sentido de civilidade, o sentido de preocupação com o próximo. Isso nos fez
né, estarmos sentados a essa mesa, e mesmo na minha ausência eu estava tendo a oportunidade de ouvir a qualidade, né, de vocês ao debaterem um assunto, e às vezes até colocando um tom de brincadeira, até para dar um pouco de leveza a uma coisa tão pesada, a esse momento tão difícil que a nossa cidade tá passando. Então eu quero assim dizer que fico muito orgulhoso de ter vocês aqui ao meu lado, né, muito feliz mesmo, né, muito obrigado por vocês estarem aqui, e eventualmente poderem não estar presente por um problema ou outro, mas eu saio na certeza de que eu terei aqui pessoas que vão tocar, né, esse programa com o mesmo sentido de seriedade, o mesmo sentido de preocupação com o próximo, que foi o sentido que me fez buscar junto com vocês trazer de novo, né, para as nossas manhãs agora de sexta-feira, o programa Araruama em Ação. Então, vocês estarem juntos conosco, e o meu muito obrigado, né, além disso tudo, né, e talvez muito mais importante do que isso tudo, porque não fosse por eles nós talvez não tivéssemos aqui, né, é o nosso ouvinte. O nosso ouvinte é a razão de estarmos aqui juntos, o nosso ouvinte que nos acompanha aí em tempo real, no seu rádio, né, no seu aparelhinho em casa, no trabalho, aquele que acessa via net. A gente estava com uns probleminhas aí, o Paulo Giovanni andou explicando, e a gente pediu aqui à rádio que tentasse agilizar o melhor possível, para que possamos alcançar cada vez mais, porque às vezes por conta do dia e do horário muita gente não tem oportunidade de assistir o programa, mas em função da qualidade dos temas que são debatidos aqui e da forma verdadeira como tratamos todos eles, muitas pessoas despertam interesse posteriormente, e às vezes você tem um arquivo que permita essa pessoa ir lá, né, até na própria internet, acessar e ouvir o programa. Isso tem sido muito valioso. Então a Jaida está aqui do meu lado, soprando, não sei se deu para vocês ouvirem, que já foram mais de 1000 visualizações só no YouTube. Então... foi por cada inserção colocada, eram 1000 e poucas visualizações por cada inserção de programa colocado na net. É verdade. Então eu quero aqui, nesse momento especial, agradecer muito, muito, muito a vocês que estão fazendo com que tenhamos cada vez mais motivação e que esse programa tenha uma razão muito forte de existir e ocupar aí a atenção de vocês nessas manhãs de sexta-feira, e também aqueles que acessam posteriormente, no momento que lhe for possível, ouvir o nosso debate, a nossa conversa, sempre, repito, tratando de assuntos de forma positiva e verdadeira da nossa cidade. Positivo, infelizmente, né, é num sentido de que tratamos de forma verdadeira, mas infelizmente alguns assuntos que vêm aqui aos nossos microfones são assuntos até, de certa forma, negativos para a gente. Não gostaríamos, por exemplo, de estar vivendo esse momento que estamos vivendo hoje, essa dificuldade de pagamento dos servidores, o atraso, o pagamento da saúde saiu hoje. Graças à nossa... É verdade. Pressionamos, trouxemos esse assunto aqui aos microfones da rádio. Na semana passada cobramos. E da mesma forma que a gente cobra aqui, a gente reconhece, né? Eu cobrei aqui do sindicato, do presidente Fábio, pessoa por quem tenho admiração pelo trabalho, porque era um cara extremamente reivindicador, ativo. Quando o prefeito foi, ele já era presidente do sindicato, ele com toda a sua diretoria participavam ativamente da defesa dos interesses dos servidores. E nos coube uma cobrança, na minha opinião, positiva, no sentido de uma atuação do sindicato. E fui ontem informado, né, de que o sindicato tomou uma posição decisiva, ocupou lá a Secretaria de Saúde, né, de alguma forma, meio que na verdade, na pressão, de forma impositiva, acabou sendo recebido, né, pelos responsáveis pela Secretaria, né, pela Secretaria de Saúde, que ordenam lá o Fundo Municipal de Saúde, e, enfim, o pagamento saiu hoje pela manhã. Algumas pessoas me informaram hoje pela manhã que haviam recebido o pagamento da saúde. Então eu quero, assim, parabenizar a atitude do sindicato, dos servidores, que defendeu, porque o sindicato, na verdade, apesar de não serem todos sindicalizados, mas ele defende o interesse de uma classe, né? E nada mais importante do que você defender uma classe, ainda mais qual classe? A classe da saúde, sem criar qualquer tipo de diferenciamento entre as classes, mas é uma classe que demanda trabalho de domingo a domingo, né, e não descansa um minuto sequer, porque cuida de uma coisa chamada vida. Então, parabéns ao sindicato pela atitude. Graças a Deus, o pagamento saiu. A gente está aqui, no mesmo momento que a gente noticiou o atraso do pagamento, a gente aqui noticia que o pagamento saiu. Tudo bem que 16 dias depois, né, no dia 16, bem depois do pagamento dos demais servidores, mas saiu o pagamento da saúde, graças a uma pressão muito forte
que nós fizemos aqui, num primeiro momento, é nosso papel defender o interesse do cidadão, mas de uma forma, assim, eu quero colocar assim, de reconhecimento à atuação efetiva do sindicato, ao professor Fábio, ao Robson Peçanha, mais conhecido como nosso querido Robinho, que é vice-presidente do sindicato. Fizeram lá uma reunião, toda a diretoria se mobilizaram e agora é cobrar, né, atitude, que esse governo responda a que veio e cumpra as suas obrigações. Então esse é o momento que a gente está vivendo. Eu falava há pouco com o Aquino, e a notícia que tem é que, infelizmente, ainda não resolveram o pagamento de todos os servidores. Porque não podemos discriminar aqueles que varrem as nossas ruas com a camisa amarela, deixam o seu suor para deixar a nossa cidade limpa, né, que trabalham talvez no serviço mais pesado do ponto de vista braçal, e esses ainda, Aquino, me parece que não receberam o seu salário. A TV gravou entrevista esses dias. André, o pior disso tudo é que o pessoal trabalhou na Expo Araruama. Estou sabendo que o prefeito quer pagar em forma de folga, que é contra a lei trabalhista. Eles trabalham no feriado e pagam uma folga na semana. E outra, agravante, se eles faltam um dia de trabalho, é descontado 4. E mais agravante ainda que eles trabalham na Expo Araruama, trabalharam no Dia das Crianças, que foi no dia da padroeira, recolheram aquele estrume todo de cavalo, não sei quantas toneladas, e mesmo assim, até hoje, 46 dias completa hoje, e ainda não recebi. Bom, então é o que eu queria dizer, estava falando para vocês, né? Isso tudo a gente está vivendo, e olha, a cidade essa semana, que todos sabem, né? Eu na verdade, sou de Morro Grande, lá da região de Bom Jardim. Eu fui procurado assim por inúmeras pessoas apavoradas, porque fomos surpreendidos aí. Inclusive Aquino falava pela manhã hoje no telefone comigo, que estava com uma comissão fazendo uma manifestação na Praça de Morro Grande, porque surpreendentemente, né, cortaram os horários dos ônibus da cidade. E me parece que não foi só a nossa região lá do 2º Distrito, de Bom Jardim, Morro do Coco, que foi atingida. Me parece que, de um modo geral, atingiram a cidade inteira, reduzindo os horários dos ônibus drasticamente, o que vai afetar por demais a nossa população. E aí, né, mais um exemplo de absoluta falta de competência e capacidade para cuidar do interesse do cidadão araruamense. Então, esse, infelizmente, é o momento que nós estamos vivendo na nossa querida Araruama, e nós não podemos fugir, né, ao nosso dever cívico de trazer esses temas para esses microfones, cobrar das autoridades atitude e solução dos problemas, porque é dever deles com o cidadão araruamense. Só ratificando o que falou ainda há pouco nosso amigo André Mônica, o site da Costa do Sol está em reconstrução e você pode ouvir o Araruama em Ação através do aplicativo para o seu smartphone. Você digita lá no Google Rádios Net, baixa esse aplicativo e você vai ouvir a Costa do Sol em qualquer lugar do planeta. E você vai interagindo conosco através do nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem de texto ou de áudio através do 988357526. E as linhas estão liberadas, 2665-4119 e também 2665-7586. Araruama em Ação. Aquele abraço. André Mônica, para quem vai o abraço dessa sexta-feira, André? Rapaz, o abraço dessa sexta-feira não podia ser diferente. É para todos os nossos professores, os nossos mestres, né? Que nos ensinaram tudo o que temos da vida. É verdade. Então, assim, o Dia do Professor, comemorado ontem, com muita justiça, a gente sabe que o único caminho para que a gente avance, tenhamos aí, né, dias melhores, uma nação melhor, é a educação. E ninguém aprende sozinho, né? Existem exemplos de autodidatas, enfim, mas com toda certeza a importância do professor nas nossas vidas é inegável. Eu tiro isso por mim, né? Dou aqui o meu testemunho do quanto foi importante para a minha vida, o meu aprendizado, o meu estudo, as oportunidades que tive e que muito me serviram, né, para construir a minha realidade de hoje. Então eu quero deixar o meu abraço a todos os professores, aos nossos mestres, aqueles que, né, ainda levam esse sentimento de civilidade, que ensinam esse povo brasileiro, né, na expectativa de termos um futuro melhor. E eu vou, né,
sintetizar, eu tenho alguns nomes aqui que eu vou mencionar, assim, simbolicamente, mas nós aqui que estamos nessa mesa, temos aqui um exemplo de um cara bacana demais, que conquistou todos nós, e que é um professor de educação física, mas um professor que não se limita lá à sua prática física, mas também é um cara que, né, atua em diversos segmentos. Um deles é esse que vocês estão tendo a oportunidade de assistir, que é um programa de rádio. Então vamos aqui bater uma salva de palmas para o professor Marcelo Bering, em homenagem ao Dia do Professor. Isso aí. Bom, mas eu quero mandar uns alôs aqui para vários professores, né? Não poderia deixar de mandar um abraço para o meu padrinho, né, um dos mais antigos professores dessa cidade, professor Bolás, Carlos Bolás Mônica, meu padrinho, meu tio, me orgulho muito dele, tenho assim uma admiração e carinho profundos por meu tio Bolás. Professor, falando do tio Bolás, a gente lembra logo do Colégio Araruama, né? E a gente não pode deixar de mandar um abraço aí para o nosso professor João Raposo, para a professora Maria Angélica, professor Hamilton Carvalho, enfim, aqueles professores mais antigos, né, do Colégio Araruama. Quero mandar um abração para a professora Vera Pinto, minha grande amiga, um exemplo de educadora, uma pessoa fantástica, por quem tenho grande admiração. Para a professora Ivete, minha querida amiga, né, que esteve em nossa equipe, hoje dirige a nossa FAETEC, ela junto lá com a professora Dirceia, a professora Rita, né? Quero mandar um beijão para a professora Carla, que foi minha subsecretária de educação, que fez um trabalho muito bacana. Quero mandar um abraço para o professor Eduardo, que ganhou agora uma votação assim expressiva, foi diretor meu ali no colégio aqui da Vila Capri, né, no Moisés Ramalho. O professor Eduardo fez um trabalho brilhante, tiraram o Eduardo de lá e hoje está aí o Eduardo dando assim um resultado fantástico, uma eleição expressiva para conselheiro tutelar. Parabéns. Dela também, a Camila, a esposa aqui do Aquino. A Camila, professora Camila, bem lembrado, Aquino, deixa ele dar esse alô pra Camila, né? Ele vai dar o alô pra Camila no próprio Aquino. Quero mandar um abraço pro seu companheiro, professor Aloysio. Professor Aloysio Marcelo, professor de educação física, né, um dos que me ensinou a nadar, junto com o professor Carlos Pernambuco, meu grande camarada, professor Beto, hoje já enveredando pelo lado da política, professor Marcos Latuca, também, né? O Latuca, há pouco tempo atrás, acabou se tornando candidato. Quero mandar um abraço pro professor Vanderlei, lá de São Vicente de Paulo, meu grande amigo Vanderlei. Um abraço, meu camarada. Mandar um abraço pro professor Jorge Aguiar, meu especial amigo. Foi diretor aqui do CEP do Mataruna durante muitos anos. Quero mandar um abraço para a professora Lúcia, diretora da Escola Edmundo Silva. Quero mandar um abraço para a professora Lucinha, né? Ela que é diretora do Colégio Caldas. Para a professora Claudiane do IJOP, Joelma, né, do Sejam. Mandar um beijão muito especial para Cláudia da Escola Margarida do SEM, para minha irmãzinha querida Patrícia Reveles, que também está na direção lá do Centro Educacional Margarida. Um grande beijo para a professora Raquel da Escola Terra Nova e para a professora Alessandra, né, da Escola Santa, meu pequeno Joãozinho, sem esquecer, né? Eu acho que eu pulei aqui o nome dela, não sei, já falei tanta gente boa, né? Mas é muita gente. Quero mandar um beijão para a professora Valéria, vizinha aqui da rádio, foi candidata na eleição passada, teve uma votação extraordinária, maravilhosa, enfim. A todos vocês, um grande abraço. E resumindo assim, né? Eu tive um resultado, Paulo Giovanni, muito positivo, sabe, Henrique, Jaida, Marcelo, Aquino, todos os ouvintes. Nós conseguimos alcançar um objetivo que foi, para mim, por demais confortante. Nós conseguimos avançar na educação dessa cidade, comprovadamente. Todo qualquer, né, prefeito, o cara vai defender o peixe dele. O cara vai dizer, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu não preciso nem dizer que a gente fez quase 200 salas de aula, que a gente investiu na capacitação continuada, a gente fez gestão democrática nas escolas. Tudo isso foram coisas positivas. Mas o mais importante dessa história toda foi o resultado. O resultado que nós alcançamos comprovadamente. Isso você pode ver lá. Acesse o site do Ministério da Educação, vê lá. Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que é a obrigação municipal, chamado IDEB. Um apelidozinho já bem conhecido de todos. E você vai ver que no nosso governo, nos 4 anos que estivemos à frente dessa cidade, nós conseguimos elevar as 2 notas que são divulgadas de 2 em 2 anos. Nos 2 anos que tivemos as notas divulgadas, a qualidade do ensino de Araruama avançou
comprovadamente. Não sou eu, André, quem está dizendo. É o Ministério da Educação que está falando. E para dar um abraço, né, especial, né? Um abraço especial em todas as diretoras que me ajudaram, diretoras e diretores, que me ajudaram a construir esse resultado. Eu vou abraçar uma diretora que para mim é uma pessoa muito especial por sua história de vida e que, né, fiquei muito feliz dia desse de poder dar um abraço nela. Ela chorou no meu ombro dizendo: André, eu consegui trabalhar. Essa diretora foi covardemente demitida da rede. Foi exonerada de um cargo que ocupava muito tempo. Eu a encontrei lá e dei a ela a condição, ampliei a sua creche, né? Educação infantil e ela hoje, né, está trabalhando no município vizinho, porque não teve oportunidade aqui. Quero mandar um beijo muito especial a ex-diretora da creche Norma, que foi uma grande amiga que tive em vida, a minha querida Norma. Creche essa que nós ampliamos, reformamos, investimos, que era uma creche assim adorada por todos os pais de aluno. Quero mandar um abraço e um beijo muito especial para você, minha querida amiga Sônia. Que Deus abençoe. Você é um exemplo. E se Deus quiser, você breve vai estar de volta a Araruama, sua terra natal, para cuidar das nossas crianças e voltarmos a tirar a educação desse caminho que está indo, em que, infelizmente, as notas do IDEB comprovaram que a educação despencou em qualidade. Isso é lamentável. As professores de Araruama, as professores desse estado, desse país, as professores desse mundão de Deus, né? Que Deus continue os abençoando fortemente para que vocês tenham cada vez mais esse dom de nos ensinar, de fazermos, né, um futuro melhor. Muito obrigado. Aquele abraço. Bom, gente, vamos pro intervalo rapidinho. Já a Jaida vai estar destacando o que caiu na net. O que está rolando na net ao longo desta semana. O André e os nossos debatedores estarão abordando com muita responsabilidade e com muita seriedade esse tema. A gente volta já. É o tempo que a minha amiga tem para olhar o arroz que está no fogo, o feijão que está sendo preparado para o almoço da família. Com André Mônica. Nós estamos de volta, meio-dia mais 11 minutos. Eu não sei se vocês lembram, antes de irmos para o break comercial, o André estava mandando um abraço aos professores e falou sobre a educação. André, eu gostaria que você ouvisse uma matéria que está na net, dando ênfase à situação vivida pela educação no município de Araruama. Dados do IOEB. Vamos ouvir. Segundo o IOEB, um novo índice que mostra como está a educação nos estados e municípios, Araruama vai de mal a pior. De acordo com a publicação feita no dia 7 de outubro, o município, através do índice geral de 3,7, ocupa a posição 4.215 no ranking nacional de 5.570 municípios do Brasil. E o 78º lugar no ranking estadual do Rio de Janeiro, que tem 92 cidades. Bom, lembrando que essa é uma matéria da Araru TV, André. Aliás, essa matéria, né, esse novo índice, que não é o IDEB, é o IOEB, que é um índice que mede oportunidade, mas também relacionado à qualidade do ensino, né, essa matéria, inclusive, foi alvo aqui de uma discussão nossa, saiu nos jornais de grande circulação aí do nosso estado, e uma matéria muito grande enfatizando isso. Aliás, dias antes, infelizmente, tínhamos acompanhado outra matéria nos jornais de grande circulação, dando conta que Araruama estava entre os 8 municípios do estado que não respeitavam o piso mínimo da educação no município, da educação estabelecido, o piso federal de educação. Então, mais uma matéria. Então, o que a gente está sublinhando aqui, Paulo Giovanni, Jaida Henrique, Marcelo Aquino, é para mostrar que estão brincando com o ensino dos nossos jovens, com a qualidade da educação. Nós estamos diante de uma situação que, meus amigos, né, é grave demais. É o futuro das nossas crianças, futuro de nossos filhos que está em jogo. Chegando aqui nos estúdios, querido Billy. Um abraço, Billy. Quanta saudade. Gente boa. Billy Brasil, que bom revê-lo, hein? Bom, mas o que eu estava dizendo a vocês, né? É uma brincadeira, né? Nós estarmos diante de uma situação como essa. As notícias, né? Os resultados, sempre os piores possíveis. Então Araruama não aguenta mais isso. Agora o nosso papel, infelizmente, é noticiar, não no intuito de comemorar o insucesso, não. É no intuito de chamar a atenção desses caras que eles
se candidataram, acabaram vencendo as eleições, sabe lá Deus como, né? Aliás, nós sabemos como, para governar, para cuidar dessa cidade, para cuidar dessas crianças. Parem de brincar com isso, com coisa séria, gente. Entra em campo, faz alguma coisa pelas nossas crianças. Chega dessa brincadeira. Então aqui, Paulo Giovanni, meu amigo, você é um radialista de muito tempo e você me conhece também há bastante tempo. Uma coisa que eu faço questão é de fazer rádio com verdade. Não tenha dúvida disso. A verdade vai estar sempre à frente de qualquer atitude nossa. Olha, vamos ao telefone. Alô? Caiu aí? Vamos fazer o seguinte. Aperta ali. Cara, eu tento ver um polvo aqui, ó. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos saber o que tá rolando além dessa matéria na net. Porque são fatos. Caiu na rede. Minha amiga Jaida Mundim. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você não dorme, não? Rapaz... Você sabe de tudo que rola na net, Olha, cara. tem dia que fica difícil. No dia do milhão, que eu fiquei ali cronometrando que a gente ia chegar, eu enlouqueci. Mas eu costumo dormir, Paulinho, costumo dormir. Paulo, essa semana no Caiu na Rede tem bastante coisa. Nós temos a questão aqui, André já até falou, a questão da mudança dos horários dos ônibus, que gerou um grupo de pessoas se reunirem. Já tem 470 pessoas no evento, viu, André? O pessoal está combinando de ir para a rodoviária às 3 horas da tarde no sábado para fazer uma manifestação pacífica para ver se eles conseguem reverter, porque eu me lembro, André, eu tinha atores em Praia Seca, Paulinho, e a gente tinha que terminar... Isso é uma matéria que está rolando na internet, que está sendo feita uma convocação através da net. Com certeza. Está lá, né? Está na página do Facebook, está nas páginas do Facebook, nem foi criada por mim, eu estou dentro do evento como interessada, porque como eu faço as matérias, eu tenho que estar a par do que está acontecendo, inclusive tenho dado conselhos e pedido que se tire fora qualquer tipo de alusão à violência, porque se isso acontecesse eu sairia fora imediatamente, mas graças a Deus as pessoas estão muito conscientes e estão querendo lutar pela coisa de maneira digna, correta, que é simplesmente exigir os seus direitos, não é, Paulo? É o que eu estava falando, eu tinha atores em Praia Seca na época que fazíamos teatro e nós já tínhamos uma dificuldade imensa, principalmente em dias de espetáculos, porque o último ônibus, André, era às 11, agora é às 10. Então os estudantes que vêm de Cabo Frio, eles vão fazer como, André? Vão dormir na rodoviária? Como é que eles vão embora para suas casas? Então é um problema muito sério, a população está se unindo e marcando esse encontro na rodoviária às 3 horas da tarde. Aquilo, com relação a esse problema do ônibus, como é que está a população lá de Morro Grande? Bom, em relação a esse assunto, eles estão muito aflitos, até porque o pessoal não estava entendendo essa total desrespeito. E já foi procurado... Além da mudança de horário, houve mudança de trajetos também, né? Isso. Foi retirado linhas, etc. Só que o pessoal acha que não tem conhecimento da seguinte forma. Eles estão empurrando um para o outro. Os vereadores dizem que o problema não é deles, a salineira também fala que não é. O secretário de transporte falou que não está vendo sensibilidade da salineira. Mas o que eu estou vendo isso aí é uma total omissão no conjunto de... Sabe qual foi a informação que eu tive aqui? Na primeira informação que a gente teve foi a Maria do Rosário, integrante do Grupo Jornais de Araruama. Ela fez contato com a Montes Brancos e a atendente, em resposta a ela, o André, disse que a responsabilidade não era da Montes Brancos. Olha só, que quem fazia essa escala de horários era a prefeitura. Aí, em debate, o secretário Saltarelli fez contato comigo. Agora é o Antônio. Não, o ex-secretário, né? Mas ele fez contato comigo e ele me esclareceu o seguinte, que a questão é que havia algo que tinha que ter sido votado pela Câmara de Vereadores e que não foi. Mentira. Foi o que o Saltarelli colocou para mim no Facebook, tá? Vamos fazer o seguinte, dá uma segurada aí, já que estamos falando de Morro Grande, tem um ouvinte para falar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo Giovanni, boa tarde, André. É Ângelo de Morro Grande. Fala, meu irmão, tudo bom, campeão? Boa tarde. Eu quero parabenizar meu amigo aqui no Papa pelo movimento. Obrigado. Que o ônibus é falta de respeito que está acontecendo com o povo de Morro Grande. Porque essa linha
está em evidência via Morro do Coco desde 1982, senhor prefeito. Quando o senhor Kleber Silva, ex-vereador da cidade, trouxe essa linha para Morro Grande. Se o senhor quer saber quem é o motorista, na época, era Romeu. Quem era o outro motorista? Era Altair. Era Beto Baixinho, Beto Caleia, que é taxista hoje. Isso desde junho de 82. Hoje, vocês tiraram o ônibus. O último ônibus para Morro Grande é 9h40. O povo de Morro Grande não tem direito de estudar. O povo de Morro Grande não tem direito de um cinema. É só Morro Grande, não. O povo de Morro Grande... Para Morro dos Cocos é pior hoje. Agora, pobre é o prefeito e é o vereador de Morro Grande que bate no peito e diz que ele é o dono de Morro Grande. Ele que manda na ambulância e manda em tudo. Tem que cobrar esses caras. Bom, deixa eu entrar nesse, meu querido Ângelo. Cara, mas deixa eu entrar nesse. Rapaz, não é fácil, né? Como é que é? Você se lembra, Henrique, eu disse aqui dia desses que a língua é o chicote do corpo? Lembra disso? Vocês se lembram? Vamos lá, você que está me ouvindo aí. Vocês se lembram? Há 3 ou 4 anos atrás, quer dizer, há mais tempo, até 3 ou 4 anos atrás, o que diziam nos programas de rádio? Você se lembra o que eles diziam? Transporte é responsabilidade do prefeito. Lembra disso? Yeah. Lembram disso? E eu vou dizer uma coisa a vocês, é verdade. Existe uma polêmica muito grande em relação ao convívio do transporte regular, por meio de ônibus, do transporte alternativo, que ainda carece de regulamentação. E, na verdade, essa história que está como pivô, né, como motivador dessa confusão toda. Ocorre que o município licitou o transporte por meio de ônibus. Uma licitação gera um contrato. Esse contrato gera direitos e deveres de ambas as partes. Entretanto, quem manda no serviço é o poder que concede, é o poder concedente. Quem responde pelo poder concedente? Evidente, a Prefeitura de Araruama, na figura de seu prefeito e na figura do secretário de transporte, que tem a obrigação, tem a atribuição, né, de resolver essa questão. Ainda que com todas as dificuldades que tenhamos enfrentado lá atrás, né, e tivemos muitas, mas jamais isso aconteceu. Jamais isso aconteceu. Tivemos carências, dificuldades, é um setor complicado hoje, o transporte, você está vendo aí, né, as demandas, as confusões na capital, na cidade do Rio, no estado como um todo. Está aí a polêmica das barcas, a polêmica da mudança do itinerário dos ônibus na cidade do Rio de Janeiro, mas aqui em Araruama, essa mudança, esse corte drástico de horários, que vão deixar as pessoas a pé. Aliás, o que vai acontecer, sinto muito dizer, infelizmente, vai acabar que o interior vai pagar o pato, vai acabar que o morador lá de Bom Jardim vai embora de lá, o morador do Morro do Coco vai acabar tendo que ir embora de lá, porque se ficar sem o direito de ir e vir, como é que vai ser essa história? Ou então vai ter que regulamentar o transporte alternativo para esses lugares. Agora precisa ter a atitude de sentar com o representante da empresa de ônibus, que está aí há uma vida, que conhece esse sistema como poucos, né? A autoridade municipal e, sobretudo, olhar o interesse do cidadão. Então, a responsabilidade hoje é única, exclusivamente do prefeito da cidade e de seu secretário de transporte, que foi a pessoa escolhida por ele para tocar esse serviço. Então, eles têm que dar explicação. Mais do que isso, eles têm que dar solução. Porque quando você não há como admitir, gente, piora no serviço. O Ângelo lembrou do ônibus do Morro do Coco. Tem ouvinte na linha? Vamos lá. Só se for concluir. O Ângelo lembrou do Morro do Coco, né? Que foi o falecido Kleber Silva, que foi vereador, meu grande amigo, tive o prazer de conhecê-lo. E eu me lembro aqui do ônibus para Bom Jardim. Foi quando eu comecei para vereador, há 20 anos atrás. Nós conseguimos estender aquela linha até Bom Jardim, lá onde era a antiga comunidade de Nossa Senhora das Graças, lá no sítio de Dona Genira, lá no Eucalipto. E hoje, 20 anos depois, a gente está convivendo com esse absurdo. Vamos lá. Vamos ao telefone, André, rapidinho. Estou esperando. Aqui o ouvinte fala. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Quem está falando? É Caravana. Ô, meu irmão. Beleza, boa tarde, irmão? querido. Pode falar. Boa tarde aí, meu grande amigo André Mônica, a toda a bancada aí, aqui no do Papa, que vem, né, lutando também aí. Eu queria entrar nesse assunto aí dos cortes dos ônibus, cara.
Porque, engraçado, né, eles diminuíram os horários e automaticamente, em frente de cada ponto desses transportes alternativos, porque se não fosse esse transporte alternativo, a coisa estava bem pior, agora estão colocando todos os dias uma viatura, né, onde impede as pessoas de saírem, levar o seu pão de cada dia para suas mesas, né, de suas casas, para seus filhos tomarem café da tarde ou já guardar para a noite. E a coisa, eu estou vendo que ela está desandando de uma tal maneira que, cara, a gente só tem mesmo que se agarrar em Deus. Só Jesus Cristo. Porque uma cidade que não tem lei, a lei só vale que serve para o povo que está no poder. E mais nada ninguém pode fazer, mais nada ninguém consegue, isso é assustador. Eu estou achando que a gente está voltando na época da ditadura. Mas, porém, nós temos um trunfo em mão. O povo, eu costumo dizer que ele é o que decide tudo, ele é o sabedor de tudo. Então, gente, vocês que estão nos ouvindo, vocês, com certeza, tenho certeza absoluta no que eu vou falar agora, vocês não vão cometer o erro pela segunda vez. Então, preste bem atenção. Nós temos direito de errar, mas temos direito de consertar. E a hora do conserto é agora, a não ser que nós queremos continuar na mesmice. Um abraço a todos vocês, Papai do Céu ilumine aí, principalmente a esses governantes, essas pessoas que estão de frente aí, que tomem, né, um caminho melhor aí, mais humilde, em respeito ao povo de Araruama. Obrigado, boa tarde, ficam todos com Deus. Obrigado, Caravan, por sua participação, um ouvinte, você está coberto de razão, meu amigo, mas só para finalizar minha participação aqui, achei muito interessante o que a Jaida falou aqui. O ex-secretário de Transporte teria nas redes sociais, né, de uma forma civilizada, dito que, bom, o problema não é bem assim, porque a Câmara não votou. Olha, eu gostaria até que ele pudesse esclarecer isso. Né, como André, eu tenho aqui o projeto de lei. Não, sim, aqui, mas o projeto de lei sobre o quê? Ele fala... Sobre o transporte. Aqui diz no projeto de lei de número 79, de 9 de julho de 2013, diz exatamente o seguinte: cláusula número 8, inciso 33. O concorrente vencedor deverá atender às alterações propostas pela Secretaria de Transportes nas grades de horários, itinerários e criação de novas linhas. É o contrário que estão fazendo. Não, na verdade, aqui, isso não é nem projeto de lei, provavelmente... Já virou lei. Já virou lei. Agora, essa lei, se eu só te explicar, provavelmente essa lei é a lei que balizou a licitação que foi feita. Mas você deu um dado aí interessante demais, né? O que você está dizendo aí é o seguinte: qualquer mudança de horário, ela tem que ser proposta, você está vendo aí? Isso. Tem que ser respeitada. Pela prefeitura. Porque olha só, então, se tem mudança de horário, quem está ou determinando essa mudança de horário ou concordando com ela, na pior das hipóteses, é a prefeitura de Araruama. Exatamente, porque aqui, ó, no inciso, na cláusula ainda 8, no inciso 32, diz o seguinte: os serviços a serem prestados pela concorrente vencedora serão fiscalizados pelo secretário de Transportes. É isso aí, isso que eu falei aqui. É o que eu falei, ou não sei se o secretário de Transporte não tem conhecimento da lei, ou se está simplesmente aceitando a proposta do prefeito, que é a omissão e a conivência. Bom, olha, só para resumir essa história toda, é o que eu disse. A responsabilidade de fiscalizar, a responsabilidade de ordenar é da prefeitura. Cabe à prefeitura uma atitude, ela que tem que se explicar. Agora, o que Jaida colocou aqui foi uma informação dada por um ex-secretário que me parece que ainda tem uma relação próxima lá com o governo, de que né, teria alguma coisa relacionada à Câmara. Então aí agora a bola rola para o pé dos vereadores da cidade, que estão chamando eles a essa discussão. Eles que são os caras que deveriam estar na ponta, fiscalizando, no dia a dia nas comunidades, e que sabem, né, como dói o calo do povo quando fica sem ônibus, quando fica sem condução. Eles agora têm que procurar o ex-secretário e saber, afinal, o que está faltando da parte dele, se é que está faltando, para arredondar essa situação. O que não pode é a gente ter mais um exemplo de incompetência e de piora do serviço público em nossa cidade. Agora é o transporte de ônibus. Olha, só para fechar,
O Ângelo, quando falou que o último ônibus para Morro Grande é 9h40, cabe ressaltar que para Morro dos Cocos, o último é 17h45. Ou seja, uma pessoa que trabalha até 18 horas não pode ir mais para casa. Uma pessoa que esteja estudando não pode ir para a faculdade, não pode ir para a escola. Porque assim o prefeito determinou, pela sua omissão, pela sua competência e conivência com isso aí. Então, mais uma vez, senhor prefeito, projeto de lei número 79, de julho de 2013. Procure saber se já virou lei, mas está em vigor. Não, já virou lei. Bom, então tá aí. Paulo Giovanni, mais um exemplo, né, de sofrimento para o povo da nossa cidade. Temos ouvinte na linha, Giovanni? Bom, nós vamos agora faturar e já vamos voltar abordando um tema que está rolando também na internet, que a Jada já vai falar pra gente. Estamos apresentando Araruama em Ação. Araruama em Ação. Com André Mônica. Bom, gente, o telefone não para e o Marcelo Bering atendeu algumas ligações. Fala pra gente, Marcelo. Eu queria reforçar aqui que a dona Pedrina de Itatiquara ligou, né, dizendo que está conosco, né, nessa reivindicação quanto às questões dos ônibus e pede para que o prefeito de Araruama tome as providências o mais rápido possível, porque da forma como está não pode ficar. E reforçando também a dona Pedrina, a professora Maria, lá de Palmeiras. Ela disse que quando ela tinha 5 anos de idade, ela tinha transporte adequado naquela época. E hoje, né, ela não consegue mais e pede também que o prefeito de Araruama tome providências em relação ao sistema de transporte para aquela região. Bom, Jaida Mundim, quem disse o que disse na net? Pois é, Paulo, a gente hoje estava falando da questão de verdades, mentiras, não é? De que toda a mídia hoje ela é feita em cima das verdades que são ditas pela população, não é por nós. E houve aquele fato da semana passada, a comemoração do Dia do Idoso. A Araru TV esteve no local após as 13 horas, não tinha mais nada. O evento que havia sido marcado para terminar às 5 da tarde, 1h da tarde, já não tinha mais nada. E depois disso, a deputada Márcia Giovanni, no seu perfil no Facebook, postou uma resposta. Então, eu gostaria de colocar aqui no ar a resposta dada pela deputada, que a Araru TV fez essa filmagem, e em seguida vocês vão escutar a fala de uma das idosas que estavam no local no dia do evento. Pode soltar, Paulinho. Pelo perfil do Facebook, recebemos nota da deputada Márcia Giovanni contestando a matéria publicada na edição da semana passada do Repórter Digital. Sua resposta foi a seguinte, abre aspas, acho que não devem ter acompanhado o Dia do Idoso, pois foi um sucesso. Quanto à coletiva, devem se cadastrar na Ascom, fecha aspas. E finalizou nos desejando um bom domingo. Apesar do que ela afirma, as imagens mostram tudo que a deputada não pôde acompanhar após ela ter ido embora. O evento terminaria às 17 horas, conforme a divulgação feita. E às 13 horas já não tinha mais nada, como comprovam as fotos, os vídeos e as testemunhas que deram seus depoimentos. Nós estivemos lá para cobrir o evento, tentando mostrar uma ação positiva. E realmente foi lamentável termos que assistir idosos reclamando e até mesmo chorando. Triste de se ver. Mas nós, idosos, somos tratados como lixo. Sabe? Não somos lixos. É uma falta de respeito muito grande. Porque se eles estão aqui, foi porque teve pai, mãe, avó para criar. Então nós não merecemos isso não. Você pode botar no seu jornal. Então, deputada, eu gostaria de mandar para a senhora o meu recado pessoal. Muita atenção com seus assessores, viu? Muita atenção com o que lhe passam. Porque a verdade, deputada, hoje, ela é mostrada em tempo real na internet. Então, não adianta a senhora jogar ironia para cima da mídia virtual, não. Porque a realidade, ela tá ali, preto no branco, com vídeo, com foto. Faça isso não, deputada. Seu marido já está desacreditado. Tenta, pelo menos a senhora, fazer um bom trabalho, ok? Cuidado, muito cuidado com a sua assessoria. E o cuidado que tem que ter também em relação ao idoso é porque o idoso chega numa época em que ele sofre de uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio.
Então ele fica com a casa dele vazia, os filhos saem, vão casar, enfim, e deixam praticamente os idosos em casa. Esses idosos com a síndrome do ninho vazio, eles têm num programa de governo um ponto onde ele vai poder conviver com outras pessoas. E a partir do momento em que vocês deram um horário, esse horário deveria ter sido cumprido. E não ter usado esse horário como paparazzo, apenas para tirar fotos do prefeito e da deputada junto com outros idosos. Marcelo, e assim, Jaida, você está trazendo aqui, e a gente tem que ter esse cuidado, e aliás nós temos esse cuidado, é de colocar absolutamente aquilo que é verdade. Agora, né, esse espaçozinho pequenininho que a gente tem de 1h30 por semana, né, que não chega nem a ser 1h30, é um espaço que a gente tem que aproveitar muito bem, porque infelizmente, né, na grande maioria dos horários de rádio que nós temos aí ao longo da programação, né, durante toda a semana e durante até os finais de semana, à exceção de programas isolados, como do Zé Antônio, como do Marcelo Amaral, agora, né, o Paulo Giovanni me narrava aqui que o vice-prefeito Anderson também em seu programa tem se preocupado em colocar as verdades para fora. Então, à exceção dessas pequenas iniciativas, né, e sobretudo, né, das mídias sociais, tentam ao longo desse grande horário que tem massacrar a verdade, botando uma cortina de fumaça aos olhos da população de Araruama. Só que estão se esquecendo de uma coisa: o povo está vivendo isso na ponta, e essas ocorrências não são isoladas, elas têm sido recorrentes, permanentes, né? O que a gente está vivendo com o caos da educação, com o caos da saúde, meus amigos, com certeza, né, tá doendo muito. Acho que temos ouvinte na linha. O seu Carlos vai falar. Alô? Alô, pode falar? Só tá no ar? Meu nome é Carlos. É o seguinte, no dia do idoso, eu fui fazer o teste de sangue, glicose, fiquei mais de 4 horas na fila. Quando chegou na minha hora, só deve 59 agulhas. Faltou agulha, disse que não podia mais não. Veio um monte de vários idosos, foram tudo para casa reclamando. Seu Carlos, o senhor foi fazer esse exame aonde? No dia do idoso, na Praça da Bíblia. Ah, nesse dia? Foi. No dia do idoso? E o senhor foi lá e não conseguiu fazer porque não tinha agulha? Só deram 59 agulhas. Fiquei mais de 3 horas. Mais de não sei quantas pessoas idosas foram tudo para casa reclamando que não tinha sem fazer o teste da glicose. Teste de glicose, né? Brincadeira. Só deram 59 agulhas. Só deram 59 agulhas. E agulha, né, rapaz? Uma coisa de um preço quase que... É um preço quase que desprezível. Meu querido André Mônica, depois de um longo e tenebroso inverno, vou ocupar o microfone novamente. Poderíamos dizer então e constatar que o nosso prefeito está sem bala na agulha? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. O Henrique consegue, né, ilustrar uma cena tão tenebrosa dessa, mas é lamentável mesmo, e o que você disse é fato. Até porque o Henrique, Jaida, né, assim, quando você vê, isso é uma ação, né, que eles fizeram, deram lá, tá aqui seu Carlos, ficou horas, né, esperando para depois dizer, olha, acabou a agulha. Meu Deus do céu. Então buscasse novas agulhas, enfim, né, é lamentável brincar assim com os idosos, que perde um tempo precioso da sua vida. E aí o seu Carlos vem com o seu depoimento sublinhar tudo aquilo que a gente disse. Como disse, repito aqui, não adianta o cara, né, vir para aqui para um microfone de rádio, por mais que ele esteja sendo pago para isso, e aliás bem pago para isso, né, para tentar inventar uma história que bate frontalmente com a realidade vivida pelas pessoas. Fica mais feio ainda. Está piorando a cada dia e basta você recorrer aí, né, a avaliações que são feitas regularmente. Cada dia que passa as coisas pioram. E para minha surpresa, Henrique, que eu acho é o seguinte: existem coisas na vida, dificuldade todo mundo passa. E dentro da dificuldade você tem que fazer uma coisa chamada priorizar. Concorda comigo? Perfeito. Priorizar. Dificuldade se enfrenta priorizando. Você tem que escolher, né, o que você vai tratar de forma prioritária. E a saúde tem que ser sempre prioridade. Sem saúde você não vive. E Araruama fizeram o inverso. Escolheram para não tratar como prioridade a saúde. Exemplo claro disso: pagamento dos servidores. Qual é a classe que está pagando o pato? A saúde. Não podemos nos esquecer do varredor lá, né? Que também está esquecido, esse ainda não recebeu. Mas então